turma de Excel, bem-vindos à 14ª aula. Esta aula que continua a nossa matéria de condições, vista na aula passada com a função se. Nessa aula nós vamos ver o se erro. O que é o se erro? Se erro, tal qual o se, ele trata a célula de acordo com o teste que ele realiza e verifica se esse teste realizado está dentro ou não de uma condição que nós estabelecemos para ele. A diferença entre se erro e se é que o se erro é utilizado apenas em caso de erro, ou seja, caso a fórmula que utilizemos apresente erro, ele vai executar uma ação, ou seja, ele é condicionado a um erro. Ele faz parte das fórmulas condicionais do Excel, que já vimos como conte.se e também no se. Beleza? Ele é um pouco complicado porque é difícil utilizar ele sem uma outra função junto, ou seja, nós temos que tratar ele com funções dentro dele. Já vimos isso na aula passada, mas ao utilizá-lo com precisão, com sabedoria, você vai conseguir deixar sua planilha muito mais bonita, muito mais eficiente e muito melhor organizada, que é importante. Beleza? Para facilitar a compreensão, eu criei essa planilha de exemplo que simula um boletim escolar. Por que estou utilizando um boletim escolar como exemplo? O se erro ele pode ser aplicado a várias situações que envolvam erro, não precisa ser exatamente um boletim escolar. Porém, eu já sei de antemão que se eu utilizar a função média para calcular os 4 bimestres enquanto eles não estiverem preenchidos, o Excel vai me retornar um erro porque não é possível dividir por zero. E a função média ele divide sempre pelo número de células que estão preenchidas. Logo, divisão por zero não existe. Isso vai retornar um erro no Excel. E é exatamente isso que eu quero provocar na minha planilha, para poder mostrar para você o erro. Vamos testar minha teoria? Vamos lá. Eu aperto igual na célula que deve ser tratada a média. Lembrando que você pode pausar o vídeo e fazer a planilha no seu próprio Excel, na sua própria ferramenta, para que você possa acompanhar a aula. Pode pausar com o momento e depois continuar, beleza? Vou botar igual para dizer para o Excel que estou chamando a função. Vou escrever média. Vou abrir parêntese para especificar os valores que vão estar na minha média. Vou selecionar as 4 células referentes aos bimestres. O Excel já completou para mim dentro do parêntese. Vou fechar o parêntese. Minha fórmula de média está pronta. Aperto Enter. Olha só que chato. Deu erro. Por quê? Ele já está explicando aqui, ó, div barra zero, ou seja, divisão por zero. Não pode. Se eu botar qualquer valor, ele vai até considerar, porque ele só vai dividir pelo número de células preenchidas. 1 por 1 vai dar 1. 1 por 2 vai dar 2. Se eu botar 3 aqui, vai mudar a média ali. Beleza? Vou apagar aqui, para provocar o erro. Vou selecionar de novo a célula. Vou apagar essa fórmula toda aqui para que a gente possa fazer passo a passo. Nós vamos criar uma fórmula, uma operação que em caso de erro não apareça uma mensagem ali. Beleza? Beleza. Vou apertar Delete, apaguei a minha célula, vou apertar igual novamente e vou chamar a minha função mais importante nessa aula, que é a se, especificando uma condição. Escrevo também coladinho com se erro, vai ficar se erro. Abro parêntese e ele vai me pedir o valor, ou seja, aquilo que vai ser testado. Neste caso, eu preciso incluir a fórmula de média. Por quê? Porque se der certo também, ele vai utilizar o valor testado para poder preencher a célula, ou seja, se houver média, ele não vai exibir a mensagem. Se ele testar a fórmula de errado, ele vai usar a mensagem que nós vamos configurar ainda, beleza? Então, qual o valor que vai ser testado? É o valor obtido da média. Se é o valor obtido da média, eu vou usar a função média. Eu não precisaria usar a função. Também posso fazer um outro tipo de teste. Eu posso especificar, por exemplo, uma célula. Abro parêntese. Seleciono as células que vão fazer parte da minha média. As 4 células, que é da C3 até a F3. Fecho o parêntese. Aperto ponto e vírgula. Ele vai me pedir um valor caso esse teste dê erro. Eu posso especificar um texto, por exemplo, sem notas. Ou eu posso simplesmente selecionar e colocar um espaço, ou só aspas para poder ficar vazio. Eu vou escrever um texto, não porque seria o mais correto, mas que possamos visualizar
a fórmula funcionando. Fechei a aspas no meu texto, ou seja, está em aspas porque o Excel precisa saber que era um texto. Fecho o parêntese e aperto Enter. Sem notas. Vamos botar qualquer nota aqui, botar 1 de novo. Beleza? Beleza. Posso aplicar uma formatação condicional? Posso aplicar formatação condicional. Posso incluir uma operação dentro da outra? Pode com uma operação da outra. Não tem limites, contanto que você siga a lógica. Vamos rever qual foi a lógica? Botei igual e disse para Excel. Excel, se em caso de erro, a média de C3 a F3 estiver em erro, se em caso de erro da média de C3 a F3, eu escrevo sem notas. Beleza? Separei o teste do texto com ponto e vírgula. Sempre que a gente mudar de campo dentro de um parênteses, a gente usa ponto e vírgula. Isso já vimos também em aulas passadas. E eu poderia também utilizar uma célula, utilizar qualquer outro tipo de condição, inclusive um texto como condição. Isso aí varia muito de fórmula para fórmula, beleza? Funciona copiar e colar? Funciona. Vou apertar Ctrl C. Vou até o final. Veja, os outros lá embaixo já estão apontando que estão sem notas. Puxa, bacana, né? Viu como é que é fácil? E as condições são fundamentais, tanto na programação, quanto para você trabalhar com uma planilha inteligente no Excel. E você consegue fazer isso molinho, molinho. Beleza? Vou aproveitar que nós temos tempo de aula ainda e vou te ensinar mais uma coisinha bacana sobre formatação no Excel. Note que eu tenho uma coluna aqui, a coluna A, que é a coluna de matrícula, a coluna de número dos alunos. Eu não preenchi de propósito. Por quê? Porque o Excel preenche essa coluna automaticamente utilizando um recursozinho de preenchimento em série. Como é que ele funciona? Eu seleciono o primeiro item que eu quero iniciar a minha contagem. Nesse caso, vou começar do 1. Na célula que eu quero iniciar a contagem, coloquei 1. Observe que quando a célula está selecionada, além desse contorno colorido mais destacado que ela recebe um pequeno destaque do lado direito, tá vendo? Eu vou deixar meu mouse em cima até ele formar uma cruz, essa cruzinha preta. Eu aperto o botão esquerdo do mouse sem soltar, vou arrastar até o final, até a última célula, aonde deve aparecer a minha sequência numérica. Eu solto o botão, ele automaticamente completou com o mesmo resultado, ou seja, o número 1, mas me deu um novo ícone aqui para poder trabalhar, que é o ícone de uma célula com mais do lado. Aperto a setinha do lado do mais. Entre várias opções, eu clico em preencher série. Olha só que bacana. Ele automaticamente preencheu minha série. Funciona com letras? Funciona com letras também. Vou botar uma alfanumérica. Vou botar A1 na primeira célula. Vou fazer a mesma seleção utilizando o destaque. E solto o Excel. Nesse caso, já consigo até adivinhar o que eu queria. Beleza? Beleza. Fácil, fácil, né? Então vamos lá. Vamos ver qual é a média geral disso tudo aqui. Eu vou selecionar a minha última célula, que é a média geral, ou seja, a média de toda a sala. Vou criar novamente uma função. Como é que é a minha função de erro? Vou botar igual para chamar a função. Se erro, ou seja, se em caso de erro, a média, abre parênteses para especificar o valor, média de quê? A média de H3 até H14, fecha o parêntese, ponto e vírgula, abro aspas, sem notas, fecho aspas, fecho parêntese e aperto Enter. Vai dar 1 porque eu já tenho um valor ali. Se eu apagar esse valor, todo mundo sem notas. Beleza? Facinho, facinho, não é? É isso aí. Agora a sua tarefa para casa é fazer uma planilha parecida com essa, utilizando a mesma lógica, o mesmo conceito, sendo que você vai incluir, por exemplo, formatação condicional, vai incluir, por exemplo, uma nova coluna para trabalhar uma condição de se, de repente escrevendo um texto do lado aqui, ó, reprovado, aprovado, também com formatação condicional, vai escrever manualmente toda essa fórmula e por aí vai. Beleza? Então é isso. Enfia a cara, você aprendeu condições, nós temos mais aulas pela frente, isso vai ser muito útil no seu dia a dia, no seu trabalho, é um diferencial quando você vai fazer um teste de Excel. Existem lugares que vão te cobrar isso, então estude bastante. Beleza?
É isso aí, conto com vocês na próxima aula. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.